Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Júbilo, alegria, gozo, são palavras muito fracas para definir o meu sentimento de estar aqui esta noite, recebendo de Deus o privilégio, primeiro, de estar cultuando o santo, eterno, maravilhoso e inefável, distintíssimo nome do Senhor. Segundo, o privilégio de estar portando um microfone e sendo, por consequência, um mensageiro de Deus. Terceiro, por estar aqui nesta igreja. Tão amiga, tão querida, meus cumprimentos e minha gratidão ao pastor Salmo e sua excelentíssima esposa, este casal de pastores tão especialmente preparados por Deus para este tempo do fim e para esta casa de Deus. Louvo a Deus por todos os pastores aqui presentes e da parte do mais profundo do meu coração eu desejo que cada pastor, cada obreiro aqui presente seja fortalecido por Deus e receba o dom da multiplicação de tudo que passa nas suas mãos. De maneira muito particular, meus cumprimentos ao pastor Gilmar. Já não nos vimos há uns dias, eu tenho um grande apreço por ele, pelo seu ministério e um grande respeito pela casa de Deus, pela igreja do Senhor. Eu nunca deixo de considerar que o pregador do evangelho é como um flecheiro. Um flecheiro. Nós atiramos a flecha e nós não podemos errar o alvo. E atingir o alvo significa trazer aos corações a revelação do propósito de Deus. As pessoas que vêm à casa de Deus não podem jamais sair tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quantos amam a Bíblia, por favor, digam amém. Amém. Quantos creem na Bíblia, digam aleluia. Aleluia. Quantos têm uma Bíblia em casa, digam eu tenho. Quantos trouxeram, mostrem. Um pouquinho mais. Você pode balançar um pouco, agitá-la? Daqui, a visão que eu tenho daqui é tão linda. É a visão de bandeiras que estão tremulando. Porque bandeiras são estes exemplares aí. E eu vejo que se cumpre nesta noite, com a igreja portando os seus exemplares da Bíblia, cumpre-se um lindo versículo que está em Cantares de Salomão. Todos armados de espada. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo de número 2. Se alguém já encontrou, vamos ver os campeões de encontrar o versículo. Os campeões, os que já encontraram, digam eu. Bom, todos são campeões. Esta é uma igreja de campeões. Êxodo capítulo 2. Vozes masculinas, por favor. Vozes masculinas. Versículo 1. 1, 2, 3. Vozes femininas, verso 2. Versículo seguinte, verso 3. Jovens, pessoas solteiras que estão aqui dentro. 1, 2, 3.
Os jovens foram aí para os colégios para fazer faculdade, mas ficou uma seleção de ouro. Muito bem. Agora, os obreiros presentes. Por favor, versículo de número 4. Como a história é muito conhecida da igreja, para não alongar, eu quero pedir que todo o povo de Deus leia o versículo com o qual se encerra esta leitura. Versículo de número 8. A história é conhecida. Não há nada de especial, de novo. Não há nada que seja ignorado por qualquer um de nós que manuseamos diariamente a Escritura Sagrada. O que está aqui, o que foi lido, é complementado pelo nosso conhecimento, pela memória que temos da leitura da Bíblia. Se o Espírito Santo me permite, nestes minutos disponíveis, eu queria lhes falar sobre Joquebede, a mulher que lutou até vencer. Joquebede, a mulher que lutou até vencer. É muito natural que toda vez que nós pensamos em luta, pensamos em guerra, pensamos em batalha, nós associemos logo a armas. Falou em luta, falou em guerra, falou em batalha, é alguém armado. Pode ser com as armas antigas, espada, lança, escudo, etc., ou pode ser com armas modernas, mas há sempre alguém que está usando armas para lutar. Mas no mundo espiritual existem alguns segredos que nós sempre devemos tê-los em mente e devemos sempre nos aperceber de seu alto significado. As lutas da vida que são empreendidas com armas invisíveis, com armas espirituais. Eu queria trazer à memória nesta noite a história de uma mulher que lutou muito com armas invisíveis, com armas espirituais, e lutou até vencer. E seu nome está registrado na Bíblia, e a sua história está fixada no capítulo da fé, em Hebreus 11, como sendo ela e o esposo um casal de fé. Joquebede, todos sabemos, é mãe de Moisés. Aqui no texto há uma projeção muito especial para ela. O nome do marido, Arão, aparece em outros lugares, aparece no próprio livro de Êxodo, no capítulo 6, aparece no livro de Números, mas não é um nome de muito destaque. O destaque mesmo é com Joquebede. Como pano de fundo, eu queria recordar esta noite que esta guerreira de Deus, esta Joquebede, lutou com as armas invisíveis, espirituais, sobrenaturais, incomuns. Ela lutou em tempos difíceis, em tempos de grande adversidade. Eu queria lhe sugerir, em primeiro lugar, nesta noite, que tivesse a seguinte declaração como fundamento para o seu viver: não espere tempos bons para ser um vencedor. Use os tempos maus, porque você será um vencedor muito maior. Não espere um tempo de facilidades para ser um campeão, porque quanto maior for a dificuldade, mais nobre será a sua conquista. Não espere que a maré esteja a seu favor para navegar grandemente. Seja mais forte que o vento que combate o barco da sua vida. Seja mais audaz do que a tempestade que assola. E como Jesus nos ensinou, pelo seu exemplo, você como seguidor dele, pelo seu pronto desejo de vencer, pela sua legítima fé e dependência do Senhor, como Jesus, de uma maneira ou de outra, você também ordenará aos ventos que cessem, ao mar que se acalme, e você vai vencer. Eu declaro a toda pessoa que me ouve nesta noite, aqui presente ou através da internet, Deus não trouxe você para a igreja para você ser um espectador.
Deus não trouxe você para a igreja para você ser um assistente de cultos. Deus trouxe você para a igreja, que é um exército, para você ser um soldado, e Deus está trabalhando para fazer de você um campeão. E campeão é aquele que luta até vencer. Houve uma época em que os hebreus eram bem vistos no Egito. Houve uma época em que ser hebreu significava gozar de regalias no grande império mundial que foi o Egito. Eu estou me referindo, evidentemente, sobretudo ao tempo de José. No tempo de José, ser hebreu era status, porque José era hebreu. No tempo de José, os hebreus tinham privilégios em toda a terra do Egito e muito mais particularmente na região nordeste, onde eles se estabeleceram a partir de Gósen. Mas no tempo de José, o Egito não era governado por egípcios. É muito interessante esse detalhe. O Egito não era governado por pessoas que fossem nativas do império. O Egito era governado por reis Hyksos, que vieram de outro povo, e por causa disto, os egípcios não tinham uma plena satisfação. Eles esperavam o tempo em que pudessem expulsar aquelas pessoas que sobre eles lideravam, para sentir então o gosto, o prazer, a delícia de ter um rei que era nativo. Mais ou menos 2, 3, 4 gerações depois de José, as coisas começaram a mudar. E os Hyksos foram expulsos do Egito. E então começou uma dinastia literalmente egípcia. E a expressão bíblica é assim: levantou-se um rei que não conhecia José. E como os hebreus também não eram nativos do Egito, os hebreus começaram a ser mal vistos porque eram estranhos. E nenhuma nação gosta que os estranhos tenham alguma primazia sobre essa nação, sobre esse povo. E aí resulta que os judeus se tornaram escravos no Egito. Só que esses judeus que vieram a se tornar escravos, eles eram o povo de Deus. Se você é um salvo por Jesus, serve a Deus em espírito e verdade, e você imagina que por ser crente você nunca terá dificuldades, eu só lhe sugiro que leia mais a Bíblia. Se você pensa que porque você é filho de Deus, sempre as coisas estarão favoráveis, acho melhor você ler um pouco mais a história dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Ser crente, ser servo de Deus, não significa que não tenhamos problemas. Significa que andará conosco o que soluciona todos os problemas. Ser batizado em águas, tornar-se membro da igreja e servir a Deus, não significa que nós não vamos adoecer. Significa que o médico dos médicos sempre estará conosco para prover as nossas necessidades. Ser filho de Deus não significa que nós não vamos encontrar inimigos, mas significa que quem está conosco é maior e mais poderoso do que todos os nossos inimigos. Então valorize a presença de Deus na sua vida, valorize o livro de Deus que está na sua mão, valorize os pastores que Deus pôs para guiá-los, porque nós somos povo de Deus e nós vamos vencer todas as adversidades, nós vamos triunfar sobre todos os problemas, nós lutaremos até vencer. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, na abertura do livro de Êxodo, a Bíblia diz que o povo de Israel começou a crescer, e depois diz, começou a multiplicar-se, e depois começou a frutificar. 3 descrições que irritam Satanás. Satanás não quer que o povo de Deus cresça. Satanás não quer que o povo de Deus
se multiplique. E Satanás não quer que o povo de Deus frutifique, pois é exatamente o plano de Deus para nós. Cada vez mais nós vamos crescer, cada vez mais vamos multiplicar e cada vez mais vamos frutificar para a glória de Deus. Se você crê nisto de todo o seu coração, como diz a Escritura, por que você não diz um lindo amém? E no livro de Êxodo, mais de 3 séculos depois do fim do livro de Gênesis, Gênesis termina com José morrendo. O último capítulo, o último versículo de Gênesis diz que embalsamaram José e ele foi posto num caixão no Egito. Em seguida, no próximo capítulo, esse do capítulo 1, diz que os filhos de Israel se multiplicaram. Mas a Escritura diz, na abertura de Êxodo, que quando Israel chegou no Egito, eram 70 vidas, 70 pessoas, 70 almas, depende da versão que você tenha, vidas, almas ou pessoas, eram 70, e agora eram milhares. O poder de fazer crescer está nas mãos de Deus. O poder de fazer crescer está nas mãos de Deus. O poder de fazer crescer permanece nas mãos de Deus. Paulo disse, eu plantei, qualquer um de nós pode plantar. Paulo disse, Apolo regou, qualquer Apolo que apareça no nosso meio pode regar. Mas Paulo diz agora, crescimento é só Deus, é só Deus, é só Deus, é só Deus. Quando eu penso na quantidade magnífica de servos do Senhor que há nesta cidade de Goiânia, é impressionante, todo lugar que se vai. Cheguei ontem no hotel, pastor, fomos no restaurante, pastor, estava na rua, que isso, todo mundo aqui acredita? Não, é que quem faz crescer está trabalhando, quem faz crescer está atuando, a bênção do Senhor. Mas quando cresce a bênção, também crescem os problemas. Quando cresce o povo, também crescem as adversidades. Disseram-me um dia que existem em algum lugar do mundo, não me lembro bem em qual país, uns pastores que o estilo deles é: não quero igreja grande, porque igreja grande significa grandes problemas. Se você não quer grandes vitórias, não enfrente grandes problemas. Mas se você não enfrentar grandes problemas, você vai pertencer ao PM, ao partido da mediocridade, quando você podia pertencer ao PH, que é o partido dos heróis. Deus levantou você, não para ser um crente medíocre, mas para ser um crente herói. Se você recebe isto, diga, eu recebo. Daqui a pouco, os egípcios começaram a se preocupar. Olha, tem muito hebreu aqui. Tem muito hebreu aqui. E a razão principal porque os egípcios começaram a se preocupar é porque você olha o mapa do Egito, na região nordeste está Gósen, na fronteira do Egito. Sabe o que foi que as autoridades começaram a pôr na sua própria mente? Esse povo está aí na fronteira. Se vier um exército inimigo de outro país para atacar o Egito, eles vão se aliar aos inimigos e vão combater contra nós, e algo perigoso. O diabo sempre tem uma armadilha, sempre tem uma invencionice, sempre tem um ponto de vista para deturpar as coisas e fazer com que nós sejamos mal vistos pelo mundo. E esta foi exatamente a realidade. E os hebreus crescendo e crescendo, e as autoridades egípcias, não pode, vamos dar um jeito. Um dia, então o rei resolveu, é o seguinte: as parteiras, eu quero uma reunião com as parteiras. E reuniu-se com as parteiras, daqui para frente, vocês quando atenderem as senhoras grávidas, parturientes das hebreias, por favor, se for menino, matem. Se for menina, pode deixar viver. Ok, mas não deu certo a estratégia. Foi nesse tempo que nasceu Arão. As parteiras disseram, olha, essas hebreias são muito vivas, são muito espertas, e quando nós chegamos já nasceu, como é que nós vamos matar? Como é que nós vamos tentar abortar? Ok. Poucos anos depois, 3 anos depois, um novo decreto. Agora é o seguinte, nasceu, se for menina, pode viver, que é para crescer, que é para casar com os egípcios e perder a identidade. Agora, se for menino, joga no rio Nilo.
Foi nesse ambiente que apareceu uma mulher, Joquebede. Se você está vivendo cercado de problemas, deixa eu lhe dar uma boa notícia: Deus tem algum plano para você. Se você está enfrentando uma porção de adversidades, pastor, olhe por mim, porque eu tenho inimigo na direita, na esquerda, por trás. E digo, mas dá uma olhadinha, você tem inimigo embaixo? Tenho. Tem na frente? Tenho. Tem atrás? Tenho. Tem na direita? Tenho. Tem na esquerda? Tenho. E para cima? Não, para cima não tem. Então, o amigo que está em cima destrói todos os inimigos que estão ao redor. Bendito seja o nome do Senhor. E neste ambiente nasceu Joquebede. Joquebede engravidou. E chegou o dia de Joquebede dar à luz. E quando nasce, a pergunta capital: é menino ou é menina? Ele disse, era um menino. E tem uma coisa, Joquebede, é lindo demais, é lindo demais. Quando disseram para Joquebede que o menino era lindo, o coração dela... É normal que uma mãe considere o seu filho bonito, mas há meninos que ainda são mais bonitos do que os bonitos. E aquele menino, a Bíblia diz que ele era formoso. Quando disseram que era formoso, o coração piedoso, o coração crente daquela mãe disse: esse menino, se ele é bonito acima da conta, foi Deus que o fez bonito. E se Deus o fez bonito, ela pensou mais ou menos assim: tudo que Deus faz muito bonito, Ele tem um propósito muito grande. Ele tem, meu filho vai ser alguém, meu filho vai ser alguém, meu filho vai ser alguém. Se você quer lutar até vencer, sempre creia que o que está na sua mão vai triunfar. Sempre creia que o que está na sua mão vai triunfar, porque Deus o fará triunfar. E a Bíblia diz que Joquebede criou o seu filho em casa por 3 meses. Ela alimentava tão bem o Moisés, ela cuidava dele tão pacientemente, tão heroicamente, que o menino nem chorava. Não é fácil passar 3 meses com o menino e ele não chorar, para não espantar a vizinhança, para não chamar a atenção, para os guardas lá fora não ouvirem alguma coisa especial. Eu penso que já é o tempo, já é o momento nesta mensagem de você entender a aplicação da mensagem. Falar sobre o passado é bonito até uma certa altura. Se você não entra na mensagem, não adianta a mensagem entrar em você. O efeito real de uma mensagem é duplo. Ela vai entrando em nós, mas nós vamos entrando na história também. E eu quero que você esteja vendo agora Joquebede. Sabe por quê? Porque Joquebede pode significar, em primeiro lugar, a igreja do Senhor Jesus. Joquebede é um símbolo da igreja. Em segundo lugar, Joquebede é o símbolo também das famílias que estão na igreja. Cada família que está na igreja é uma Joquebede. E em terceiro e último lugar, apertando o cerco, Joquebede representa qualquer um de nós que estamos aqui esta noite. Agora, se Joquebede venceu, você vai vencer. Se Joquebede venceu, nós vamos vencer. Se Joquebede venceu, nós vamos seguir no mesmo caminho. A Bíblia diz que Joquebede guardou o seu filho por 3 meses. Agora eu vou pensar em Joquebede como sendo representante da igreja. A igreja que não der pelo menos 3 meses de atenção, de discipulado para quem aceita Jesus, esse Moisés não vai dar fruto. Se não houver pelo menos 3 meses, é o mínimo que se pode esperar, baseado no próprio texto bíblico. 3 meses em casa, 3 meses na casa de Deus, 3 meses aprendendo a cantar. Começa com o hino 15 da harpa, depois vai outros, aprendendo a encontrar versículos da Bíblia. Esses 3 meses, as igrejas mais prósperas que existem hoje nos Estados Unidos, os pastores estão revelando os segredos. As mais prósperas, este é o segredo básico: o novo convertido tem que passar pelo menos 3 meses, como Moisés, escondido em casa. Não solta para o mundo ainda, não deixa ele entender tudo que está lá fora, porque pode se contaminar.
3 meses escondido em casa. Bendita é a igreja que está mantendo este discipulado eficaz. Nós não crescemos com cartas de mudança, nós não crescemos com famílias que emigraram de outros estados, nós crescemos quando nós batizamos, e nós não batizamos se não tivermos estado pelo menos 3 meses com esta criança, para que depois ela tenha capacidade de viver fora daquele ambiente. E aí está Joquebede. Mas quando deu 3 meses, Joquebede disse: agora está difícil, está muito difícil. O que é que eu vou perder meu filho? E alguma coisa está acontecendo, porque o Moisés era cada vez mais bonito. Cada vez mais bonito. O que é que eu vou fazer? E Deus pôs no coração de Joquebede uma ideia: esse menino vai dar fruto. Esse menino. E Joquebede começa a pensar nas promessas que Deus fez a Abraão. O que Deus prometeu a Abraão não se cumpriu ainda, não se cumpriu a Isaac. A plenitude do que Deus prometeu a Isaac não se cumpriu em Jacó. O que Deus prometeu em Jacó não se cumpriu completamente em José. Será que não vai se cumprir no meu filho? Não pense que as bênçãos de Deus são para os outros, as bênçãos são para você. Não fique pensando que Deus tem uns preferidos aí e eles podem ser atendidos e você não pode. Você é um preferido de Deus. Todos somos preferidos de Deus. Não existem pessoas isoladas da igreja que sejam especiais. Paulo disse: o povo é especial. O povo é especial. Cada pessoa que está aqui nesta noite, todos, dos pastores aos convertidos, nós somos um povo especial. Deus tem um plano para nós e nós vamos lutar até vencer. Imagina Joquebede: meu filho, meu marido, meu esposo, querido, e agora? Não dá mais. Não dá mais. O menino está gordinho, o menino está crescendo, mas não dá mais. Não. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? A primeira luta, esta luta da preservação, ela está vencendo, mas agora a luta vai aumentar. Não pense que porque você ganha uma batalha, a guerra terminou. A guerra é uma sucessão de batalhas. Só que a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. E Senhor dos exércitos significa, nesta noite, neste contexto, aquele que vence todas as batalhas. Eu passo para você esta informação: Deus vai ajudar você a vencer todas as batalhas. Receba, possua, creia, pratique, viva e lute até vencer. E veio um pensamento: o que é que nós vamos fazer? Matar meu filho ou não mato? A igreja não é como aquela mulher do tempo de Salomão. 2 mulheres tiveram filhos da mesma época, moravam juntas, e um dia uma se deitou sobre seu filho e o matou, e na manhã seguinte, lá pela madrugada já, na hora de que a mãe do vivo foi amamentá-lo, ela havia trocado e disse: não, esse aqui não é meu filho, não é. Todos conhecem essa história e levaram até o rei. Essa história é muito séria e entra no contexto desta mensagem, porque aquelas 2 mulheres, uma representa o mundo e outra representa a igreja. O mundo já matou seus filhos e agora quer matar os filhos dos crentes. O mundo já matou os seus filhos e agora quer matar os filhos dos crentes. O mundo já matou os filhos deles e agora quer matar os nossos. É preciso ir para Salomão. Mas onde mora Salomão? Lembre-se que Salomão é filho de Davi, e filho de Davi é um dos títulos de Jesus. Então Jesus é a resposta para os nossos problemas. O que eu vou fazer? Matar ou não vou matar meu filho? O que eu vou fazer? Dar ou não vou dar para ninguém? O que eu vou fazer? E a ideia foi a seguinte: eu vou preparar um cestinho. Diga comigo, cestinho. Quando você lê cestinho, não lhe chama a atenção. Mas quando você pega 3 Bíblias e começa a ler o mesmo texto, numa diz assim: e fez um cesto, não diz assim: e fez uma arca. Aí, peraí, arca, cesto não me chamou a atenção, mas arca. A Bíblia Sagrada é o livro das 3 arcas. Uma arca para o mundo inteiro, se quisesse. Uma arca para aqueles que estão dentro do tabernáculo. Mas uma arca para pessoas
que estão desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo a sua vida. Uma arca para a sociedade do tempo de Noé, uma arca para as 12 tribos de Israel, mas uma arca para Moisés. Se você tem um Moisés aí, põe dentro da arca, põe dentro da arca, põe dentro da arca. E então ela fez uma arca, um cestinho que a Bíblia chama de arca. Pôs o menino lá. Agora, ela não pôs um cesto, ela não fez um cesto qualquer. Diz a Bíblia que ela pôs asfalto, para uma linguagem bem atual. Ela pôs asfalto, ela pôs betume, e ela pôs lá, então ficou durinho ali. Mas a Bíblia diz que os lados do cestinho também eram guarnecidos, e tinha até uma cobertura. Interessante, era um pequeno navio, era um pré-submarino que ela fez ali. Fez uma arca. Ok. Se você quer lutar até vencer, descubra as estratégias da sua luta. Há muitas pessoas que têm fé, há muitas pessoas que têm perseverança, mas não têm estratégias, não têm sabedoria para definir aquilo que tem que fazer. A Bíblia diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente. Você não tem que copiar o que seu irmão fez, você não tem que copiar o que o seu parente fez. Você tem direito de pedir a Deus a direção para a sua vida, porque cada um de nós é um filho e Ele é pai de cada um de nós separadamente. Bendito seja Deus. Fazia uma arca. E imagina, para que esta arca? Esta arca eu vou pôr o meu filho no rio Nilo. No rio. Olha aqui. Há coisas que os crentes fazem e que não são explicáveis, até que nós temos o plano de Deus. O imperador do Egito tinha dito: se for menino, joga no rio. Agora, se for menina, deixa vivo. A mãe de Moisés pega o menino e põe no rio. Só que nós vamos entender os verbos. O faraó disse: joga no rio. A igreja fala: joga no rio. Agora, o Moisés não é para jogar no rio, é para pôr dentro de uma arca, e a arca que está no rio, não é o Moisés que está no rio, é a arca que está no rio. Os colégios onde nossos filhos estudam são os mesmos colégios onde os filhos dos pecadores estudam, só que eles estão no Nilo e os nossos estão na arca. Quantos podem entender isto? Você tem que preparar uma arca para os seus filhos. Você tem que preparar uma arca para aquilo que representa a bênção que Deus lhe deu como elemento para ela pôs no Nilo. Há algum problema em deixar o Moisés no Nilo assistir? Há vários problemas. E lutar para vencer significa resolver todos os problemas. Eu vou pedir que a igreja repita: lutar até vencer significa resolver todos os problemas. Deixe-me lhe dizer duas coisas. Por que é que alguns de nós não conseguimos chegar até o fim? Você conhece fulano, estava quase recebendo a bênção. Por quê? Primeiro, porque nós não temos perseverança para ir até o fim. Ok, e a outra razão: nós não podemos resolver dois problemas de uma vez. Nós temos que resolver um problema após outro. Resolva primeiro um, depois resolva outro. Quem quer resolver todos os problemas, não resolve nenhum. Isto é a mesma coisa de oração. Há pessoas que pedem a Deus um pacote tão grande que Deus diz: não vou atender você. Não é que eu não possa. Se você me pedir uma coisa, Deus está falando, se você me pedir uma coisa, você me faz uma oração e faz um pedido, eu atendo você, você me agradece. Agora, se você me pedir 10 coisas e eu der para você as 10 coisas, você só me agradece uma vez. É por isso que é bom fazer uma oração pedindo cada coisa por sua vez. Por isso que Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor. Ô Davi, você não tem muita coisa para pedir? Ih, meu caderno está cheio. Por que você vai pedir só uma? Meu filho, uma coisa é pedir ao Senhor, quer dizer, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então é assim: eu peço, Deus me dá, eu agradeço. Eu peço, Deus me dá, eu agradeço. Porque o grande problema é que nós pedimos uma vez, agradecemos uma. Pedimos 10 coisas e agradecemos uma também. Não resolva os seus problemas todos de uma vez. Resolva um por um. E ela foi resolvendo um problema. Quais são os problemas do Nilo? Primeiro,
O Nilo tem uma correnteza. O senhor sabe que o Nilo é dos rios navegáveis neste mundo, é o mais longo. Meu Deus, o Nilo, literalmente milhares de quilômetros. Bom, se você puser o seu Moisés no Nilo, mas você puser no lugar errado, você pode perdê-lo para sempre, porque a correnteza do Nilo pode levar o seu Moisés. O seu Moisés agora é aquilo que você imagina que seja. Você que decide o que é o seu Moisés. Ouça-me bem. Os navios estão indo no Nilo. Os crocodilos estão no Nilo. E o Moisés também está no Nilo. E como é que o mundo é o mesmo, irmãos? O mundo é o mesmo mundo, a mesma Goiânia que tem templos evangélicos como este, tão aprazível. Esta mesma Goiânia está cheia de boates. Esta mesma Goiânia também tem pontos de venda de drogas, etc. O Nilo é o mesmo. Portanto, meu irmão, receba de Deus hoje sabedoria para saber que parte do Nilo você vai pôr o seu Moisés. Receba de Deus esta noite, até mesmo invocação. Uma família, um casal tem um filho na adolescência, e ao invés de os pais orientarem o filho, meu filho, essa carreira é boa, porque você sabe o melhor lugar do Nilo, e o seu filho não sabe, Agora, não, a psicologia moderna está dizendo, não opine nada para o seu filho, deixe ele escolher sozinho. Aí ele escolhe o lugar do Nilo, que é aquele que leva na correnteza. Esta noite, eu estou trazendo Deus um apelo. Não deixe seus filhos irem na correnteza do Nilo. Põe algum lugar em que eles fiquem, que podem ser observados por Miriam. Põe algum lugar onde eles fiquem e possam esperar, porque a princesa vai se lavar no Nilo daqui a pouco. Se ele encontrar Moisés, o Moisés vai ser salvo. Quantos estão entendendo a palavra e podem glorificar esta noite ao Senhor? Primeiro problema, o problema da correnteza. Todo mundo falando, primeiro problema, o problema da correnteza. Não deixe seus filhos irem na correnteza. Não deixe seus problemas se misturarem com a correnteza. Segure os seus problemas, não deixe eles se dissiparem. Sabe por quê? Por você mesmo. Porque você pode apressá-los a Deus. Deus é que vai atuar na sua vida. Segundo grande problema do Nilo, o problema dos crocodilos. O segundo tipo de crocodilo mais terrível que existe no mundo, sabe como é o nome? Ok, não vou pôr adjetivo. O segundo tipo de crocodilo mais perigoso que existe no mundo chama-se crocodilo do Nilo. Onde é que Joquebede vai pôr o seu filho? No rio cheio de crocodilos. Em primeiro lugar, se você crê, e este é o caso de Joquebede, se você crê que Deus criou os crocodilos, você crê que os crocodilos que Deus criou não vão matar o seu filho. Esta era a fé de Moisés. Esta era a fé de Joquebede. Joquebede, onde você vai pôr? Só para nós aqui, para o guarda não escutar. Onde vai você pôr? Vou pôr no Nilo. No Nilo, onde? Todas as pessoas que conhecem rios sabem que os rios têm sua correnteza regular, sua correnteza natural. Mas tem uns trechos do rio onde há ribanceiras que a água fica assim, a água fica corrente. Na minha terra, chama-se remanso. Todo mundo conhece essa linguagem? Remanso. O remanso tem uma propriedade. O remanso está no rio que tem correnteza, mas o remanso não segue a correnteza do rio. Se você puser uma coisa no rio comum, na área comum do rio, ela vai embora da correnteza. Se você puser no remanso, ela fica assim, girando. Sabe para que Deus quer dar sabedoria para nós? Uma das razões é esta: só a sabedoria de Deus é que mostra para você o remanso, onde você pode colocar o seu Moisés. Ele está no Nilo, mas ele está no remanso. Ele está no Nilo, mas ele não vai se embora
para cortar a África inteira como faz o Nilo. Ele vai ficar aqui, porque a provisão de Deus não está lá na frente. A provisão de Deus está aqui. Não é Agar. Onde é que está o poço que Deus vai abrir? Está aqui perto de ti, Agar. Onde é que está o carneiro que vai morrer por Isaac? Está perto de ti. É um privilégio para mim esta noite dizer: tua bênção não está do outro lado do mundo, ela está ao teu lado, ela está aí, ela está perto de ti, porque este é o remanso que Deus escolheu, onde tu podes pôr o teu Moisés. Você pode exaltar a majestade do Senhor. Primeiro problema do Nilo, a correnteza. Segundo problema do Nilo, os crocodilos. Agora, Joquebede, e aí entra o valor da fé. Joquebede disse: eu vou lutar. 3 meses ele já viveu. Eu vou lutar. E eu não vou soltar na correnteza, porque nunca mais eu o verei. Eu vou pô-lo no remanso. Onde ficam os crocodilos no rio Nilo? Seu lugar de preferência são os remansos. Você tem que escolher se vai deixar o seu filho no remanso, onde existem crocodilos, ou se vai soltá-los no Nilo. Mesmo no meio dos crocodilos, você está contemplando o seu filho. Na correnteza do rio não há crocodilos, mas você perdeu de vista e perdeu para sempre a visão. Então, este é o desafio da fé. Este é o desafio da fé. E agora eu imagino isto com muita propriedade. Joquebede chegando naquele remanso de Deus. E eu estou pensando numa oração única. Deus do rio Nilo. Você pode dizer amém? Deus do rio Nilo. Deus do Egito. Deus do remanso. Deus dos crocodilos. Se você descobrir um dia que Deus é Deus dos crocodilos, você é capaz de deixar o seu Moisés no remanso. Deus dos crocodilos. Eu imagino a oração de Joquebede: Deus, esses crocodilos comem qualquer tipo de carne que encontrem, mas este menino não é uma carne qualquer, este menino é o teu servo, é filho do teu servo. Eu vou te pedir uma coisa: tu que transforma todas as coisas, transforma esses crocodilos carnívoros em guardas da arca do meu filho. Este é talvez o milagre que Deus vai fazer para você. Os crocodilos vão tomar conta. Você pode exaltar a majestade do Senhor? É isto que é o impossível. Agora a gente tem que ilustrar. Então eu vou ilustrar isto. De que maneira? Um crocodilo chega e diz: eu estou farejando. O quê? Dentro desse negócio aqui tem alguém, tem carne, e eu vou comer. Não coma. Por quê? Porque eu sou chefe da guarda. Que guarda? Nós estamos tomando conta. Isso aqui, esse menino pertence ao Deus que nos criou. Acredite no impossível. Só se luta até vencer quando se crê no impossível. Só se luta até vencer quando se crê no impossível. Só se luta até vencer quando se crê no impossível. Se tudo que você faz é planejado, se tudo que você faz é teórico, se tudo que você faz é baseado em equações da matemática, se tudo que você faz é baseado em declarações dos filósofos, você não vai vencer. Agora, se você caminha com seus pés, mas crê que Deus abre o mar com as mãos dele, vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente. As mãos de Deus fazem o que seus pés não fazem. Aplauda ao Senhor agora. Os verbos que existem na língua portuguesa são verbos para serem observados. E a gente não pode misturar um verbo com outro. Tem verbo que é sinônimo do outro, mas tem verbo que não é sinônimo. Você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bíblias e dá uma olhada em Êxodo, capítulo 2. E a filha de Faraó foi se lavar. A outra Bíblia diz assim: e a filha de Faraó foi se lavar. E a filha de Faraó foi se lavar, mas só fala lavar. Por que não fala banhar? Aí diz um excelente comentador da Bíblia: porque o verbo banhar no hebraico não tem nada que ver com o verbo lavar. A filha de Faraó não foi se banhar no Nilo, ela não se banharia perto dos crocodilos, ela foi se lavar, e ela se lavava ali na margem.
que significa isto? Que o crocodilo só não devorou Moisés, porque Moisés era um homem da aliança de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você não vai perecer. Põe a mão no seu coração e diga: em nome de Jesus, baseando-me na aliança que existe entre Deus e eu declaro: meu Moisés vai sobreviver. Mas a mesma mensagem, que ilustra os crocodilos transformados por Deus, a mesma mensagem lhe chama a atenção para outro aspecto. Crocodilo é crocodilo. E eu quero lhe pedir uma coisa em nome de Jesus: não deixe seu filho em casa nem um domingo do ano. Traga para a escola dominical, porque na escola dominical eles recebem alimento de Deus. No colégio onde eles estudam, os professores podem ser crocodilos. Onde é que estão os crocodilos hoje? Os crocodilos hoje estão no poder público. Hoje é um dia triste para a história do Brasil. Hoje é o dia 29 de novembro, dia triste. Hoje desfilaram no plenário da Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal desfilaram, pastor Gilmar, 5 propostas miseráveis contra a sociedade brasileira. 5 propostas. Eu não sei o resultado, eu não acompanhei isso, eu só sabia que ia acontecer. O poder público, as mais altas autoridades da República se transformaram em crocodilos. As leis que estão sendo feitas nos parlamentos deste mundo, e particularmente no parlamento brasileiro, se transformaram em leis de crocodilo. As aulas que seu filho está recebendo na escola estão fugindo do conteúdo básico que deveria ser e estão agora se transformando em garras de crocodilo. Crocodilo não tem dentes, ele tem umas garras assim, e eles não mastigam. Crocodilo não mastiga, crocodilo engole. O que está acontecendo no Brasil é que essas leis perversas, essas mutações, nem mastigam, só engolem. Nós estamos sendo literalmente conquistados por essas leis de crocodilo para sermos absorvidos. Só resta uma coisa: é ver o espírito de Joquebede e dizer: Deus, transforma os crocodilos. Eu venho lhe pedir esta noite, para esposo e esposa na sua casa, orarem a Deus, dizer: Deus, meu filho vai segunda-feira para a escola. Eu te peço, não deixes que os crocodilos matem a fé que está no coração dos meus filhos. Não deixe. Se você estudar um pouquinho sobre crocodilos, eles comem tudo, irmão, tudo. Quando não tem nada para comer, eles comem peixe, mas é o que eles menos gostam. Eles comem tudo. E tem uns tão brabos, tão ferozes, que eles enfrentam até elefantes. Geralmente eles perdem a questão. É o único animal que eles não aguentam, mas enfrentam tudo. Nós estamos numa hora muito crítica para esta querida nação brasileira. Esta nação está sendo possuída por um espírito imundo de crocodilos que querem destruir a família, que querem destruir a sociedade, que querem destruir a igreja. Tudo que está pela frente e que é útil, que é importante, que é sólido, querem destruir. Será que nós vamos perder esta guerra? Eu me preparo para concluir agora lhe dizendo uma coisa: independentemente de todas as circunstâncias adversas, eu quero deixar uma palavra com cada pessoa que vê esta noite. Lute, não é até desistir. Lute, não é até morrer. Lute até vencer. Não são muitos os nossos senadores da República, eu não estou aqui falando de política, não são muitos senadores, mas por causa de 2 ou 3 que estão lá, a coisa não está pior. Por
causa de dois ou três. Dois são bem conhecidos e há mais um que vacila um pouco, mas por causa de 2 ou 3 senadores, e tem umas pessoas, uns crocodilos no Senado que não toleram. Você já viu? Nós temos um amado irmão em Cristo que é senador. Quando ele vai à tribuna para discursar, os crocodilos desaparecem. Não fica um para escutar, porque eles não aguentam, não é verdade? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: nossa luta é grande. Diga, é grande. Nossa luta é fabulosa. Diga, é fabulosa. Nossa luta é terrível. Diga, é terrível. Mas nós vamos lutar até vencer. Até vencer. Até vencer. Até vencer. Quero esta noite dizer que uma coisa que o Espírito Santo está fazendo agora, ele está fazendo exatamente agora, ele está distribuindo agora unção de vitória com o povo que está aqui esta noite. Você é Joquebede. Isso que você possui é Moisés. Em nome de Jesus eu digo, seu Moisés vai sobreviver. Seu Moisés vai sobreviver. Seu Moisés vai. Você é que disse agora o que é que representa o seu Moisés. Eu falo rapidamente nesse finalzinho. Pastores, talvez o seu Moisés seja o seu ministério. Não deixe o seu ministério ser afetado pelos crocodilos. Pregador, cuidado. Sabe qual é o crocodilo que persegue o pregador? É o crocodilo da heresia. Chegar num púlpito sagrado e pregar uma heresia, isso é coisa de crocodilo. Então pregadores têm Moisés, e pastores têm Moisés, famílias têm Moisés, cada de nós tem o seu Moisés. Um dia o nosso Moisés vai subir o Monte Horebe, e quando ele estiver lá em cima, a sarça vai arder, e quando a sarça arder, o anjo do Senhor vai aparecer e vai dizer: agora chegou o tempo da libertação de Israel. Vocês lutaram até vencer. Vocês lutaram até vencer. Vocês lutaram até vencer. Alguma pessoa esta noite afastada da comunhão com a igreja ou com o Senhor Jesus? Se alguma pessoa afastada da comunhão, você está aqui esta noite, você até pensava que não havia mais solução para você, porque você está igual os habitantes, os hebreus no tempo de Joquebede na escravidão, mas você está aqui. Alguma pessoa que queira voltar para o Senhor Jesus esta noite? Eu vou falar 1, 2, 3. Quando eu falar 3, se você quer um livramento de Deus dos crocodilos espirituais, se você quer um livramento, quando eu falar o número 3, você faz assim onde você estiver. Deus quer livrar você esta noite dos crocodilos, e você não vai na correnteza do Nilo. Tem um remanso que Deus preparou para você. Tem um remanso que Deus preparou você. Nós somos este remanso de Deus, e a nossa volta está cheia de crocodilos, mas nós lutamos até vencer. Quem quer esta noite se reconciliar? Quando eu falar o número 3, faça assim: 1, 2, agite a sua mão agora, se você quer algo novo de Deus para você. 3. Você? Sim? Sim? Levante-se, por favor, querido, e venha aqui. Amém. Olha quem está vindo, olha quem está vindo. Olha quem está vindo, repare só. Meu filho, você entendeu o que você ouviu? Você não vai, os crocodilos não vão pegar você, não mesmo. Deus vai te livrar dos crocodilos. Pois eu vou fazer uma declaração de fé agora. Se tu não temos os crocodilos, Deus diz que tu és o novo Moisés. Quem mais? Amém. Seja bem-vinda para o lugar de proteção. Seja bem-vinda para o momento de comunhão. Seja bem-vinda para lutar até vencer. Deus a todos abençoe no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Um minutinho que o pastor vai se dirigir a vocês e ele vai orar. E os crocodilos, meu filho, nunca destruirão você. Já pensou se eu tivesse vindo aqui esta noite por causa
deste adolescente, eu me darei por satisfeito. Deus seja louvado por todas essas coisas, desde agora e para sempre. O pastor está subindo para falar com vocês.